Vê se entrou aí. Acho que você tem que levantar um pouco. Sua cabeça tá muito lá no alto. Não. Levantar assim. Pra abaixar só essa cabeça. Mas aí subiu agora na minha cabeça. Não. Ó, tá muito no alto, tá vendo? Não, aqui fica completamente diferente. Não, mas é porque aí tá atrasado. Agora ficou ruim aqui. Nossa, foi só dor. Não entrou ninguém ainda, calma. Tô apertando aqui o... Vou mandar muito coraçãozinho. Você fica clicado. Fixar comentário. Ah, beleza. Coloca seu fone. Muito atrasado. É, fica atrasado, né? Olha lá. Tiro sério, meu pai. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Como vocês estão? Estão me ouvindo? Dá um joinha, se o som estiver legal, vocês confirmam pra mim, por favor. Vou aguardar mais alguns minutinhos aqui enquanto o Instagram tá distribuindo pra todo mundo. E já a gente começa. Infelizmente no YouTube estamos com um probleminha no YouTube aqui. Eu não tô conseguindo fazer a transmissão ao vivo lá agora. Mas aqui aparentemente tá tudo bem, tá tudo certo. Daqui a pouco nós vamos começar. Daqui a pouco vamos começar. Boa noite, Laila. Boa noite, Walter, Rodrigo, Mário, Lucélia, Ortodontia de Valor. Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Muito obrigado pelo interesse, pela presença, pelo apoio. Boa noite, Pedro. Esse vai fazer o Enem. Já temos um candidato aqui, um vestibulando entre nós.
Vou aguardar mais uns minutinhos e a gente já começa. Boa noite, Vitória, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Boa noite, Vivian. Bom, galera, essa live aqui hoje é em função da grande procura de alunos por conta dessa alteração na data do Enem que a gente teve esse ano. O que aconteceu? O Enem seria realizado na primeira e na segunda semana de novembro, dia 1º e dia 8, e por conta da pandemia do coronavírus, o INEP e o MEC resolveram adiar a prova para as datas 17 e 24 de janeiro, né? Então, na prática, a gente tem 76 dias de adiamento. E esse adiamento é algo inédito na história dos vestibulares que o Enem já fez, né? O Enem faz provas desde 2009, então isso nunca aconteceu anteriormente. E aí é natural que os alunos tenham várias dúvidas sobre o que fazer nesse momento, né? Como você vai fazer com seu ritmo de estudos, o que você vai fazer durante suas férias, isso tudo. Em alguns momentos você vai ter que estudar sozinho, no momento em que você está no estudo remoto, então você já era uma mudança grande, né, no ritmo de estudo e além disso na ambientação de estudo, e agora você tem uma mudança de data que ela vai contra o seu relógio biológico. Por quê? Na sua vida escolar toda, você sempre estudou durante o ano. Então você começava a estudar em fevereiro, tem uma parada no meio do ano, em julho, e depois ia até o mês de dezembro. Então você se acostuma com isso, né? E na preparação para o Enem não é diferente. O que acontece? Eu costumo dividir o nosso ritmo de estudos em 4 fases. Então, olha só, presta atenção. A primeira fase é uma fase que eu chamo de fase de adaptação. Então, para a gente usar um indicativo de quanto você está estudando, né? É sempre importante lembrar que é mais importante a qualidade do que a quantidade do que você estuda. Mas, inicialmente, nessa fase de adaptação, que eu dou esse nome, a fase de adaptação, é uma fase em que você está definindo o seu planejamento de estudo para o Enem. E dentro dessa definição de planejamento, você vai definir o material que você vai utilizar, você vai definir o cronograma das matérias que você vai fazer, quantas matérias você vai estudar por dia, quantos simulados você vai fazer por mês, aonde você vai estudar, né? Onde você vai estudar, qual é o melhor ambiente que você desenvolve o seu estudo. Então, tem todas essas questões que levam a uma adaptação. Então, no início do seu estudo, é comum que você faça menos exercícios. Porque você está adaptando sua rotina de estudos. Você já ainda está encontrando qual é o melhor momento para você realizar aquela atividade. Depois, com o tempo, depois que você vai se acostumando, você chega numa fase que eu chamo de fase de evolução. Que é uma fase em que você entrou no eixo, você já entendeu qual é a sua necessidade de estudo, você já está com o seu material todo organizado, então você está num ritmo bom. E aí, nesse momento, você começa a fazer mais exercícios e o seu desempenho começa a melhorar. Mas nesse momento também, você ainda vai ter uma oscilação grande nas notas do simulado. Então, você vai ter notas altas, notas baixas, notas altas, você vai ter essa oscilação. Por quê? Porque você ainda não estudou o conteúdo todo e ainda não revisou o conteúdo todo. Imagina o seguinte, eu sempre falo que
O seu estudo, a sequência de aprendizagem, ela depende de 4 momentos. O primeiro momento é a aula. Então, a aula é o primeiro momento. Então, não adianta só assistir a aula. Tem um monte de gente que sai comprando plataforma, vai para o canal do YouTube do professor X, do Y, do W, vai para o cursinho online. Assiste a aula o dia inteiro. Ninguém que assiste a aula o dia inteiro vai passar no Enem. A aula é o primeiro momento de aprendizagem. Depois da aula, você precisa entrar no material teórico. É muito comum em alunos que estão aí 2, 3, 4 anos de cursinho, em que a aula nem adiciona muito mais a ele, né? Ele precisa muito mais de base teórica e de exercícios, que é o terceiro momento, do que da aula. Então você vai, depois da aula, para material teórico. Nesse material teórico é importante você utilizar livros quando você está estudando alguma coisa que você tem muita dificuldade, e você utilizar apostila e resumo e caderno quando é algo que você tem um domínio melhor. No terceiro momento você vai fazer exercícios. E esses exercícios, a maneira com que você vai fazer essa distribuição de exercícios, você tem que dar prioridade, tá, galera? É muito importante você priorizar algumas matérias em detrimento a outras. Então, por exemplo, qual que é o indicativo que você usa para priorizar a matéria? Eu chamo de PRD. P de peso, R de recorrência e D de dificuldade. Então, para o seu curso, imagina que você queira fazer medicina. O peso de ciências da natureza, né, o peso de biologia, química e física é maior do que o peso de matemática e português, por exemplo, linguagens. Então, você naturalmente precisa dar prioridade a essa matéria. Mas não é só o peso que importa, a recorrência também. E a recorrência é analisar o que mais cai. Recorrência nada mais é do que isso. O que mais cai no Enem? O que mais caiu no Enem nos últimos 10 anos? O que mais caiu nos últimos 5? A partir desse dado, você já sabe qual matéria você tem que estudar mais, qual matéria você tem que estudar menos. Então, em matemática, por exemplo, o que mais cai no Enem? Grandezas proporcionais. Isso eu estou falando de razão e proporção, regra de 3 e porcentagem, né? Isso é o que mais cai no Enem. Análise combinatória e probabilidade cai no Enem, mas cai menos do que isso. Então, você tem que dar prioridade para o que cai mais. Só que aí você tem o terceiro conceito, que é o conceito de dificuldade. Então, você vai estudar o que você tiver mais dificuldade. Você analisa PRD em conjunto, tá? Você analisa em conjunto. Peso, recorrência, dificuldade. Para quê? Para na hora que você for gastar a sua energia de estudo, o seu tempo de estudo, você estudar mais o que tem mais PRD, tá? O que tem o PRD mais alto. Cara, isso faz muita diferença na hora da prova, tá? Porque quando você chega para fazer a prova, o mapa do Enem, se a gente for analisar as questões, as disciplinas que caem ano a ano, ele é muito parecido, tá? Então, por exemplo, esse ano passado caíram 8 questões de grandezas proporcionais. No ano retrasado caíram 9. No outro ano caíram 8 de novo. No outro caíram 10. Você vê que existe uma lógica que eles vão seguindo, e essa lógica, ela dificilmente ela é quebrada, tá? Então, se atenta a isso, se atenta ao PRD, se atenta a dar prioridade às disciplinas. Então, isso você está lá na fase de evolução, tá, galera? Então, eu vou voltar. Então, você passou pela fase de adaptação, em que você estava se organizando, cronograma, planejamento, qual livro estudar, o ambiente que é melhor para você estudar. Depois você entrou na fase de evolução, em que você fala assim, nossa, agora eu já sei quantos exercícios eu tenho que fazer por dia, eu sei as matérias que eu estou estudando todo dia. Você acorda todo dia sabendo o que você vai fazer. Isso é excelente. Isso é ter um bom planejamento. Você saber o que você vai fazer é porque você está com um bom planejamento, está seguindo esse planejamento. Aí depois você vai chegar numa fase que eu chamo de fase de resistência. O que é a fase de resistência? É quando você estabiliza o número de questões que você está conseguindo fazer por dia. Então você não consegue fazer mais do que você já tinha feito, mas você já tem um embasamento maior. Por quê? Porque você está fazendo revisão. Depois que você faz exercícios, você tem que fazer revisão. Eu tenho vários vídeos aqui no canal em que eu mostro algumas técnicas que você pode usar para fazer revisão.
Tem uma que eu vou falar rapidinho para vocês aqui, que vocês podem utilizar, que é o seguinte. Você vai fazer revisão a cada 3 semanas. 3 semanas depois do que você estudou hoje, você vai fazer revisão daquilo. Isso você vai manter até o final do ano, tá? Então, por exemplo, quando você chegar lá em janeiro, que agora vai ser no começo do ano, né? O Enem 2020 vai ser em 2021. Mas quando você chegar lá em janeiro de 2021, você vai estar revisando matéria que você viu hoje. Por quê? Porque aí você trabalha memória de longo prazo. E isso assim, para quem está no ensino médio, e aí para quem terminou o ensino médio, vocês vivenciam isso muito bem. Imagina que você tenha lá uma prova comigo de análise combinatória. Então a gente fez a prova semana passada, galera do 2º ano do ensino médio. Quando você faz a prova, você estudou durante a semana para a prova, você chegou na prova lá, tirou 9. Nossa, que beleza, acertei 90% da prova, estava tranquilo, eu lembrei de tudo. E aí depois daquilo ali você larga a análise combinatória. Nunca mais vê análise combinatória. Só vê análise combinatória quando aparece no simulado, quando aparece. O que vai acontecer quando cair essa questão lá no Enem? Você não vai acertar, você não vai lembrar. Por quê? Porque o seu cérebro, o nosso HD, ele é limitado. Então, a gente não consegue gravar tudo que a gente vivencia. Então, o que ele faz? Ele faz assim, ó. A memória de curto prazo, que é o que eu vivi hoje, o que eu vivi ontem, o que eu estudei na semana passada, o cérebro armazena. Então, a memória de curto prazo fica armazenada. Depois de um tempo, o cérebro vai eliminando as coisas que a gente não voltou. Então, quando você escuta uma música, se você nunca mais escutar essa música, provavelmente você não vai saber nenhuma palavra da letra da música. Se você escuta a música hoje, escuta amanhã, escuta na semana que vem, escuta na outra semana, o que seu cérebro entende? Ele entende assim, bom, isso aqui deve ser importante para ele. Então eu vou armazenar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui numa memória de longo prazo para que ele use isso no futuro. Para os estudos é a mesma coisa. Por isso que você precisa colocar revisão no seu planejamento, no seu cronograma. Você tem que fazer revisão toda semana, tá? Eu costumo dizer que é importante você deixar um dia para revisão. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou passar para vocês o que vocês têm que fazer em cada dia, tá? No dia de estudos de vocês. Uma dica, né? Uma sugestão para você testar e ver se aquilo vai funcionar para você. Então, beleza. Quando você chega na fase de resistência, é a hora que você está atleta. Então, agora você já fez vários simulados, você está fazendo revisão, você está com um embasamento teórico muito bom. Nessa hora, você vai fazer o Enem. Nessa hora, você vai fazer o Enem, na fase de resistência. Geralmente, isso demora quanto tempo? Se você faz um ano muito bem feito, com um planejamento muito redondinho, a ideia é que você chegue na fase de resistência lá em novembro, quando era a data do Enem. Então, são 10, 11 meses, mais ou menos. O que aconteceu agora? O Enem passou 76 dias para frente. E a notícia ruim é que, depois da fase de resistência, vem a fase que eu chamo de fase de fadiga. O que é fadiga? É degeneração. Então, é a hora que você cansa, é a hora que você fica de saco cheio, é a hora que você não consegue mais se concentrar, é a hora que você começa a esquecer, e é a hora que a sua energia diminuiu. Então, qual é o risco de você manter o seu ritmo de estudo hoje para a prova em janeiro? Que você chegue lá em janeiro nessa fase de fadiga, que você chegue fraco, tá? Você vai chegar mentalmente cansado lá, emocionalmente abalado, e aí você não vai conseguir fazer a prova, tá? Você não vai conseguir ser aprovado. Então, o que a gente tem que fazer? O que você tem que fazer para você não chegar lá fadigado? Você vai ter que desacelerar o seu ritmo de estudo. E é muito difícil desacelerar o ritmo de estudo. Não é uma missão fácil. Por quê? Porque desacelerar o ritmo de estudo, você vai ter que desacelerar numa medida muito exata. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que acontece demais. Muitos alunos, eu diria que a maioria, grande maioria dos alunos que quase passam em um ano, então o cara não passou por alguns milésimos, alguns décimos, alguns centésimos, a maioria, no outro Enem do outro ano, piora seu rendimento. Por quê?
Porque ele tem uma ideia de que faltou muito pouco e de que ele precisa estudar só mais um pouquinho. Só que, na verdade, ele fez percorreu um caminho muito longo até chegar no Enem. Então, esse caminho ele vai ter que percorrer de novo. Ele vai ter que percorrer mais um pouquinho desse caminho ou melhorar essa trajetória que ele fez, mas ele precisa manter um ritmo que foi bem parecido com o que ele fez no ano que ele não passou. E isso não acontece, galera, exatamente por ser tão difícil desacelerar o seu ritmo de estudos. Então, olha o que eu vou indicar para vocês aqui, prestem bem atenção. Isso vale para quem vai fazer o Enem, isso vale para quem está no ensino médio, para quem está no primeiro, no segundo, isso vale para qualquer um. Por quê? Porque eu acredito que esse ritmo de estudos, quanto antes você começar a fazer isso, melhor, tá? Quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Vocês vão dividir a semana de vocês assim, ó. Você vai estudar de segunda a quinta, vai estudar 2 matérias por dia, tá? 2 matérias por dia. Lembra que eu falei do PRD? Peso, recorrência e dificuldade? Você vai sempre estudar uma matéria que tem alto PRD e uma matéria que tem baixo PRD. Eu gosto de estabelecer o seguinte, que as matérias com alto PRD você faz de 20 a 30 exercícios, as matérias de baixo PRD você faz de 10 a 20. Então você vai fazer esse balanço, tá? Pode ser, por exemplo, 10, 20, 30. 10 para o que é baixo P, baixo R, baixo D. Pode ser 20 para o que seja alto algum desses aqui, a recorrência, a dificuldade ou peso. E 30 o que for pelo menos 2 altos, né? O peso, a recorrência ou a dificuldade. Então, isso você vai fazer de segunda a quinta. Na sexta, você vai fazer revisão. Toda semana você vai fazer revisão. Revisão dos conteúdos que você viu na outra semana. Como que é revisão, Otávio? Revisão eu tenho que fazer 30 exercícios de novo? Não, Deus me livre, não. Revisão você faz 5 exercícios. Você não vai na teoria. Você pega o exercício, vai no livro, vai no PDF, você acha, tá? Tem vezes que eu falo isso e a pessoa fala: ah, mas eu não tenho livro. Ah, mas eu não tenho PDF. Ah, mas minha apostila não tem exercício. Quem é bom em dar desculpa, só é bom em dar desculpa, tá? Se você treinar muito em dar desculpa, se você dá muita desculpa, você fica expert em dar desculpa. Aí você não vai saber fazer mais nada, só dar desculpa. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer 5 exercícios. Pega lá, 2 fáceis, 2 médios e 1 difícil. Aí você faz os 5. Tenta fazer os 5. Isso é sua revisão. Se você conseguiu fazer os 5 sem voltar na teoria, lindo, maravilhoso. Você já revisou. Tchau. Fica com Deus. Daqui 3 semanas eu te vejo de novo. Se você não conseguiu fazer os 5, volta na teoria. Tá? Volta na teoria. Primeiro você volta na teoria, volta lá na apostila, no caderno, no resumo. Se isso não for suficiente, você volta no livro, tá? Vai para um livro. 30 exercícios por dia. Tem que ser. Assim, ó, só porque o Gabriel perguntou 30 exercícios por dia, eu não gosto de quantificar quantos exercícios você vai ter que fazer para o Enem. Mas, em média, quem passa fez 7.000, 8.000 no ano, tá? No ano. Se você pensar em 200 dias letivos, isso dá de 35 a 40 exercícios por dia. Então, é mais ou menos isso. Tem gente que vai precisar de 30, tem gente que vai precisar de 20, tem gente que vai precisar de 15, tem gente que vai precisar de 50. Não existe um cronograma, um planejamento que funcione para todo mundo, tá? O importante é que você adeque isso à sua realidade. E aí tem um medidor muito bom para isso, Gabriel. O melhor medidor para isso é simulado semanal, tá? Você fazer simulado. Por que o simulado é bom? Porque olha só, quando você estuda, então de segunda a quinta você vai estudar do jeito que eu falei. Você vai pegar 2 matérias por dia, uma que tem muita prioridade no seu estudo, uma que tem baixa prioridade no seu estudo. Na sexta você vai fazer revisão. No sábado você vai fazer simulado. Todo sábado faz simulado. Ah, Otávio, eu não posso fazer simulado no sábado, eu não posso... Então você acha outro dia, você faz uma readequação no seu planejamento, não tem problema. Mas você tem que fazer simulado uma vez na semana. E aí, como são 2 dias de Enem, você vai fazer
sempre em um dia, o primeiro dia, né? Que já vai ser a redação, linguagens e ciências humanas. Na outra semana você faz natureza e matemática. Então você vai fazer simulado por semana. E aí o simulado é ótimo. Por quê? O nome dele não é à toa, né? O nome simulado não é à toa. Ele simula o que vai acontecer com você na prova em vários termos, né? Em vários âmbitos. Olha só, ele simula o tempo que você vai ficar fazendo a prova. Então você vai ter que aprender a gerenciar seu tempo de prova, e o simulado é ótimo para isso. Existem técnicas para isso. Depois eu posso fazer um outro momento só para falar com vocês de gerenciamento de tempo de prova. Dá para ficar 1 hora aqui falando disso, para você chegar na prova da melhor maneira possível, tá? Depois, então, gerenciar o tempo de prova. Além disso, o mais importante do simulado é que você se depara ali com questões que você não está esperando. E isso é muito bom, porque você treina o seu cérebro para fazer isso, tá? As melhores maneiras de aprender alguma coisa são por repetição ou por emoção, tá? Você aprende alguma coisa repetindo aquilo várias vezes, você aprende, ou você aprende porque você recebe uma carga emocional muito grande quando aquilo acontece. Então, com certeza, alguma vez que sua mãe brigou com você, seu pai brigou com você por algum motivo, isso vai ficar retido na sua memória, o seu cérebro vai falar assim, perigo. Por quê? Porque emocionalmente aquilo foi forte para você naquele momento. E quando você faz simulado, é emocionalmente forte você encontrar com uma questão que você não sabe fazer, né? Então, quando você treina o seu cérebro a fazer isso, a sempre encontrar coisas que ele não está esperando, é ótimo. Porque no dia do Enem, cara, no dia do Enem todo mundo está nervoso, tá? Só não está nervoso quem não se preparou e quem não tem expectativa nenhuma de passar no Enem. Mas quem se preparou, só não fica nervoso se for louco, né? Você fica 1 ano se preparando para um negócio. Você deixa de fazer várias coisas que você poderia fazer por conta daquele objetivo. Você cria uma expectativa. Então você vai chegar lá nervoso, você vai chegar lá tenso, você vai chegar lá com frio na barriga. O simulado, ele vai acabar com frio na barriga? Não. Mas o simulado, ele é um treinamento para essa situação. Então, quando vem o frio na barriga, você sabe que você está preparado para aquele momento, porque você já vivenciou aquilo ali 50 vezes, se você fez 1 por semana, por exemplo. Que sejam 40, 30, mas é fundamental que você faça simulado semanal para você conseguir treinar o seu cérebro para essa situação. Além disso, quando o Gabriel perguntou 30 exercícios por dia, o simulado ele te dá um quantitativo da sua aprendizagem, né? É óbvio que a aprendizagem não é só quantitativa, ela é quantitativa e qualitativa, né? Não adianta estudar muito e estudar mal, tá? Então tem gente que fala assim, eu vou fazer 600 exercícios por semana. Eu falo, tomara que você consiga. Mas aí o cara, para bater essa meta, que é uma meta impossível, ele se auto-sabota, ele faz um monte de exercícios fáceis, porque ele sabe que aí ele vai fazer aquilo ali mais rápido. Então, a quantidade não é tão importante quanto a qualidade, tá, galera? A qualidade é o mais importante. E aí, quando você faz simulado semanal, você começa a medir isso. Quando eu falei lá no começo que você tem aquela fase de evolução, né? Que é aquela fase que você pegou, começou a estudar, está num ritmo legal, é comum que nessa fase a sua nota de simulado oscile, né? Porque você ainda não viu todos os conteúdos, você não revisou todos ainda. Quando você chegar lá na fase de resistência, que é a fase que nós queremos chegar no Enem prontos para ela, é a hora que você vai estar preparado para fazer a prova, tá? Então, beleza. Falamos sobre todas essas fases, falamos sobre o que você vai fazer por dia. E aí você fazendo o simulado semanal, o que eu quero que vocês façam? Olha só, muito, muito legal para ajudar vocês na revisão. Se você fez simulado no sábado, então no sábado você faz só o simulado, tá? Não vai estudar mais, vai fazer outra coisa, vai pra praia, vai pro shopping, fica em casa, né? Porque nesse momento não tá... Até lá, acho que a gente vai poder fazer outras coisas que não seja ficar em casa. No domingo... não vou fazer nada no domingo. Tem que fazer.
Tem que fazer, tem que estudar todo dia, gente. Tem que estudar todo dia. Você come todo dia, porque o seu sistema digestivo precisa de alimento, você precisa de nutrientes, de energia. E se você não estudar todo dia, você vai ter um déficit em relação a outros candidatos, tá? Porque o seu concorrente está estudando, ele está estudando. Tenha certeza disso. O aprovado está estudando. O cara que vai ser aprovado, ele está estudando no domingo, tá? Mesmo que você não esteja, ele está. Então, seja você o cara que vai estudar no domingo. O que é uma boa coisa para fazer no domingo, que é o dia da preguiça, né? Faz a correção do simulado, tá? Porque quando você for fazer a correção do simulado, o que é legal você fazer? Você vai fazer uma tabelinha no seu caderno e vai colocar, aí você vai corrigir as questões, né? As que você errar, as que você acertou, beleza, lindo. As que você errou, você vai colocar assim. Por que você errou? Ah, eu errei porque não deu tempo, eu errei porque eu não sabia o conteúdo, ou eu errei por falta de atenção. Então você vai marcar por que você errou. E aí você vai colocar o conteúdo daquela questão. E aí eu quero que você coloque o conteúdo, não só o conteúdo geral, né? Análise combinatória. Não, eu errei a análise combinatória, uma questão que era permutação por repetição. Então, você vai colocar isso lá, eu dou o nome disso de caderno de lacunas, tá? Que é o caderno dos seus erros. E aí, você vai revisar em cima desse caderno, tá? A sua revisão é sempre em cima do que você errou no simulado. Por quê? Porque o que você erra no simulado, você vai errar na prova, tá? Se você não faz revisão, toda vez que você erra uma questão e não faz revisão dela, você só vê a correção lá e nunca mais volta nela, você vai errar ela de novo. Porque se você errou é porque você tinha alguma falha em relação àquela questão, né? A não ser que tenha sido por falta de tempo, e aí foi um erro de estratégia, porque não pode faltar tempo para você tem que fazer a prova inteira. A não ser que seja isso, você não sabia a questão. Então, faz esse caderno no domingo, que é bom, é mais light, né? E você faz a correção do simulado com as resoluções comentadas, tá? Não faz a correção do simulado tentando fazer o simulado de novo, não. Acha as resoluções. Ah, Otávio, mas onde que eu vou achar simulado com resolução comentada? Procura, acha, tá? Não acha, é muito difícil isso. Aí você vai estar dando uma desculpa. E aí quando você começa a dar desculpa, você já falei aqui, né? Um caminho sem volta. Você vai só dar desculpa. Então, para esses 6 meses, faltam 6 meses aproximadamente para a prova. O que vocês vão fazer então? 4 dias, de segunda a quinta, estudando 2 matérias por dia. Uma de alta prioridade, uma de baixa. Então, se você vai fazer medicina, o que tem alta prioridade para você? Ciência da natureza, redação, e aí depende das faculdades. Cada faculdade dá um peso diferente. Mas ciência da natureza é o que tem mais alta prioridade. Já tem aqui física, química e biologia. Então, você vai estudar elas em dias separados, tá? Aí, matemática, português, história, geografia, você vai fazer junto com uma das que tem alta prioridade, tá? Beleza? Além disso, 4 dias. 5º dia, dia de revisão. Na sexta-feira você vai fazer revisão, aquela revisão dos seus erros do simulado. Então, fiz o simulado sábado, daqui 3 semanas eu faço revisão de tudo que eu errei naquele simulado. Aí 3 semanas eu faço de novo. E assim você vai levar até a prova. Vai ser ótimo. Lá em janeiro você vai estar estudando coisa que você errou no simulado de sábado passado. Aí você não vai errar na prova, porque você vai estar estudando lá em janeiro, tá? Além disso, no sábado você vai fazer simulado. Então sábado, todo sábado, simulado semanal. Vai intercalando as semanas, né? Do primeiro dia e do segundo dia. Primeiro dia, segundo dia. E no domingo você faz o caderno de lacunas para analisar seus erros. Então, tenta fazer isso, tá? Não se esqueça, não é hora de parar os seus estudos. É hora de desacelerar os seus estudos. Isso eu estou falando para quem está acelerado, porque tem gente que está parado, né? Tem gente que está parado, então quem está parado tem que começar a andar. E aí, como a gente tem 6 meses para a prova, eu trouxe vou dar um bônus aqui para vocês, passar um planejamento básico de matemática para você fazer nesses 6 meses, em relação às disciplinas. Você vai fazer o seguinte, se você tem muita dificuldade na matemática básica, potenciação, radiciação, frações, as 4 operações,
você vai dedicar um mês para isso, tá? Porque se você não tem isso, você não vai ter o resto. Você tem que seguir um caminho. Então, se você tem alguma dificuldade nessa base, tem gente que não tem, né? Tem gente que já está mais avançado. Se você tem, você vai dedicar um mês para isso. Depois, no segundo mês, você vai estudar regra de 3, grandezas proporcionais, porcentagem, tá? Então, no segundo mês, você vai estudar regra de 3, grandezas proporcionais e porcentagem. Depois, no terceiro mês, você vai estudar unidades de medida, escalas quaisquer, visão espacial e juros simples e matemática financeira. Então, olha o caminho que você está fazendo. Você fez matemática básica, aí depois você veio aqui para grandezas proporcionais, regra de 3, razão e proporção, porcentagem. Depois você estuda unidade de medida, que já vai servir para todas as ciências da natureza. Então, você vai estudar unidade de medida, escala, visão espacial, aqueles exercíciozinhos em que você tem que imaginar onde que, numa visão aérea, o que está acontecendo no mapa que o exercício te traz, e matemática financeira. Você está complementando o que você estudou no segundo mês. Depois você passa para os últimos 3 meses de preparação. Equação, função e questões de gráficos e tabelas, geometria, plano espacial e trigonometria, e no último mês você estuda análise combinatória, probabilidade estatística, tá? Então você vai fazer essa programação nos 6 meses que você tem daqui até o Enem. Então, se você não tem um planejamento, porque assim, eu estou falando isso, às vezes o seu planejamento está redondinho, você já está desacelerando, não muda o que está dando certo, tá? Se está dando certo, você não vai mudar. Se você acha que não está dando certo, você faz essa programação de 6 meses, tá? Faz essa programação de 6 meses que você vai ter sucesso. Faz o simulado semanal, dá prioridade de acordo com o PRD, porque é possível você fazer mais de 800 pontos no Enem, mesmo faltando 6 meses, tá? O Enem é muito mais estratégia do que inteligência, tá, galera? Porque esse negócio de inteligência, primeiro que existem várias inteligências, e segundo que eu acredito mais no esforço, tá? Esforço e organização. Então, se você doar seu tempo, sua energia em busca de um objetivo, em busca de um propósito, e fizer isso de uma maneira organizada, nada vai te parar, tá? E aí você vai conseguir sua aprovação. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algumas perguntas. Tem uma pergunta que me fizeram essa semana em relação a férias. Como que vai ser, Otávio, férias? Porque cada escola vai trabalhar de uma maneira. Tem escola que vai terminar o ano letivo em dezembro e acabou. Principalmente quem está no ensino médio, né? Os cursinhos, tanto os online quanto os presenciais, a maioria vai dar apoio até a prova. Mas o que você vai fazer nas férias? Bom, aquela semana de Natal e Réveillon é uma semana em que você pode se dar um descanso. Mas olha só, é um descanso, não é ficar sem fazer nada. Até porque vai estar faltando menos de um mês para a prova do Enem. Então, o simulado semanal você vai ter que estar fazendo, a revisão você tem que continuar fazendo. Talvez naquela semana você não precise estudar os 4 dias das disciplinas. Então, pode fazer 2 dias de revisão mais aprofundados e fazer simulado e correção do simulado, tá? Antes do Natal e depois do Ano Novo, galera, segue o jogo, tá? Segue o jogo. Não tem condição você pensar que lá na véspera do Enem você vai poder ficar sem fazer nada, vai poder ficar assistindo filme, ficar assistindo série do Netflix. Não dá, tá? Então, essa mudança de data, ela acarretou esse problema, né? Mas eu acho que a solução para ele é você seguir o seu planejamento. Segue o seu planejamento, continua fazendo seu simulado semanal, continua fazendo revisão. Eu acho que é o mais importante, o simulado e a revisão, porque aí você vai chegar na hora da prova pronto. Você vai chegar pronto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim. Para fechar, galera, uma coisa que no processo, muitas vezes a gente se esquece de fazer isso.
E aí eu acho que é uma oportunidade que o adiamento trouxe para todo mundo, que é fazer esse replanejamento. Então, é muito importante que a cada mês você avalie se o planejamento que você está fazendo, que você está seguindo, se o seu ritmo de estudos está te trazendo resultado, tá? Então, se você analisar no final do mês que tudo que você fez, os seus resultados não melhoraram, toda vez que você foi fazer revisão, você ficou barrado nos 5 exercícios. Bom, então alguma coisa está errada, tá? E aí você vai avaliar, o que está errado? Será que eu tenho que assistir mais aula? Será que eu estou deixando de assistir aula de algumas matérias? Será que eu estou estudando só por apostila e caderno e aí eu tenho que voltar num livro? Porque se você tem dificuldade, pega um livro de matemática, pega o livro do Manuel Paiva, vocês encontram ele aí com facilidade. Pega o livro dele, faz os exercícios lá do livro, tá? O livro ele é bom que ele já traz uma sequência, uma gradação de dificuldade, né? Ele já traz aqueles exercícios resolvidos, que são os exercícios mais fáceis. Que eles estão resolvidos ali, mas é para você resolver, tá? Ele traz os exercícios resolvidos, aí depois ele traz exercícios propostos, que são exercícios intermediários, e depois o exercício vestibular. Então, ele já te dá essa gradação, que é importante, porque senão, se você pega uma lista de exercícios, os 4 primeiros exercícios são muito difíceis, você não consegue, você já se desmotiva, né? A gente precisa ter motivação também, e acertar é uma motivação. O maior progresso que tem para você, a maior motivação que você tem é progresso. Quando você vê que você está progredindo, você se sente mais motivado, naturalmente. O Gabriel está perguntando se a revisão é sobre os exercícios. Então, não, Gabriel, a revisão vai ser sempre sobre os seus erros do simulado, tá? Então, assim, ó, os exercícios de segunda a quinta, você vai fazer os exercícios lá de segunda a quinta e vai corrigir eles lá naquela hora, tá? Só que são muitos exercícios, né? A revisão é sempre em cima dos exercícios simulados. Então, quando você vai fazer o simulado, imagina que você vai pegar o simulado na internet. Não vai estar ali só a matéria que você já estudou. Vão ter algumas matérias que você não estudou, né? As que você não estudou, você vai colocar lá naquele caderno de lacunas. Ó, ainda não estudei. Mas você vai deixar lá marcado. Porque assim que você estudar, você vai começar a revisar ela. As que você já estudou, você vai começar a fazer essa revisão, tá, Gabriel? E aí você faz essa revisão de 3 em 3 semanas, tá? Sempre de 3 em 3. Além disso, eu estava falando aqui, deixa eu ver só um minutinho. Outra coisa. Tem muita gente que estuda assim. Quando eu falo de dar prioridade, e aí nesse momento agora eu estou falando que a gente precisa dar prioridade, a gente já precisava dar prioridade para alguns conteúdos, agora a gente precisa dar mais prioridade ainda. Esquece a história de assim, estudar, vou estudar aquele que vai que cai, tá? Estudar vai que cai é a maior furada que tem, tá? Segue a sua lista de PRD, peso, recorrência e dificuldade. A sua Bíblia é essa. E essa lista de PRD, você também tem que atualizar ela. Por isso que é importante você replanejar. Porque quando termina um mês, imagina que o Gabriel tinha dificuldade em trigonometria. Ele não aprendeu direito com o professor dele lá, e aí ele tinha alguma dificuldade. Só que ele supriu essa dificuldade. Ele está conseguindo fazer ela tranquilamente. A dificuldade diminuiu. Então, talvez você deixou de ter uma prioridade em cima dessa disciplina, tá? Você sempre tem que refazer isso. Por quê? Porque é importante que você esteja sempre estudando coisas que você tem dificuldade. Porque é muito fácil a gente entrar na zona de conforto, galera. Porque aí você estuda o que você não tem dificuldade, porque você alimenta seu ego. Peguei uma lista de 30 exercícios ali de função de primeiro grau, acertei todas. Beleza. E de segundo grau, você acertou quantas? Acertei 2. Então, você tem que estudar o que você tem mais dificuldade. E você tem que estudar também aquilo que você não gosta, né? Porque é outra coisa. Eu gosto muito de matemática, estou estudando 3 vezes por dia matemática. Geografia eu estudo uma vez a cada 15 dias, não vai dar certo também, tá? Então você tem que ter essa noção, porque senão você pode se dar mal nesse sentido. Galera, acho que eu consegui expor aqui para vocês
o processo que eu acredito que vai ajudar vocês nesse replanejamento. Espero que vocês coloquem em prática essas técnicas, né? Porque são técnicas e tenta fazer e tenta fazer o seu planejamento o mais reto possível, tá? Bem Caxias mesmo, tá? Observando marcando quantas vezes você já fez revisão daquela disciplina, marcando a disciplina que você tem mais dificuldade, voltando nos exercícios que você erra. Não deixa de fazer isso, galera. Não fica com preguiça. Vou fazer revisão, vou pegar 5 exercícios ali, eu já vi 4, já fiz 4, vou refazer. Não funciona, tá? Faz eles de novo. Os meninos estão lembrando da musiquinha da trigonometria, né? Depois eu canto a musiquinha da trigonometria pra vocês aí, garotos. Valeu, galera. Agradeço muito o tempo de vocês. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Manda mensagem no direct, se tiver dúvida. Continua assistindo os vídeos no YouTube, continua assistindo os vídeos por aqui e continua estudando, porque esse caminho é importante você lembrar do seguinte: não existe progresso na zona de conforto. Então, se você está se sentindo muito confortável, você não vai progredir. Você vai começar a progredir quando você sentir desconforto, quando você falar assim: nossa, eu estou sem tempo, nossa, eu estou fazendo muita coisa, eu acordei cedo, vou dormir tarde. É aí que você começa a progredir. Se você tiver muito tranquilão, Otávio, eu tenho dificuldade para acordar de manhã. Meu amigo, entra debaixo do chuveiro gelado e dá 20 pulos lá para você ver se você vai ter dificuldade. Não vai, você vai levantar de manhã, você vai acordar de manhã. E aí, se você levanta cedo todo dia, começa a estudar e cria uma rotina, essa rotina ela vai te dar disciplina, tá? E com disciplina você vai alcançar seu resultado. Beleza, galera? Muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.